Capítulo 12. Providência. Vitor Melo. Território. A história das favelas do Rio de Janeiro tem um importante marco no processo de adensamento populacional do Morro da Providência, cuja ocupação teve início no século XVII, quando foi denominado Morro do Livramento, em função da construção da Capela de Nossa Senhora do Livramento na chácara de João Caieiro. A ocupação do morro se acentuou nas décadas finais do século XVIII, relacionada à atividade portuária que se desenvolvia nas suas redondezas, inclusive e notadamente o comércio de escravizados na região conhecida como Valongo. Todavia, até pelo menos metade do século XIX, não era majoritariamente habitado por populares, ainda persistindo as chácaras dos períodos anteriores. A partir desse momento, progressivamente se deu um aumento do número de moradores, bem como uma mudança de perfil populacional. No morro, passaram a viver muitos que estavam envolvidos com as múltiplas tarefas portuárias que tinham sido transferidas para os arredores. Estes e outros trabalhadores de extrato médio-baixo, bem como aqueles de menor poder econômico, inclusive libertos e escravizados de ganho. Deve-se entender que o Morro do Livramento / Providência, durante muitos anos, marcou o fim da zona urbana do Rio de Janeiro. Mesmo quando o alagadiço que se encontrava em uma de suas faces, o Saco de São Diego, foi sendo aterrado para facilitar o trânsito em direção ao interior da cidade, primeiro São Cristóvão e Tijuca, depois os subúrbios. Além disso, a elevação formava uma barreira natural para as áreas que foram sendo reformadas a partir de ideais de civilização e progresso, servindo para esconder as atividades da zona de sacrifício, aquelas que são necessárias para o funcionamento da cidade, mas não gozam de valorização pública. Essa condição periférica ajuda a entender o fato de ter progressivamente acolhido gente de estratos populares que não conseguia viver nas áreas mais valorizadas da cidade, mas precisavam se manter nas redondezas da área onde havia maior movimentação econômica e social. Trabalhadores de menor condição econômica viram no Morro do Livramento / Providência uma alternativa de moradia. Não surpreende, assim, que o morro tenha assistido a notável crescimento do número de moradores nos anos finais do século XIX e décadas iniciais do XX, quando se registrou na cidade tanto um significativo incremento populacional, em função da abolição da escravatura e do aumento dos movimentos migratórios e imigratórios, quanto, decorrente das reformas urbanas, um brutal processo de gentrificação que atacou os núcleos mais populares de residência da região central, inclusive e notadamente os cortiços. Há indícios de que tenha sido também ocupado em 1897 por combatentes que participaram da Guerra de Canudos e, de volta ao Rio de Janeiro, se instalaram na elevação que se encontrava nas redondezas do Quartel-General do Exército Brasileiro, Praça da República. Alguns autores sugerem que, por isso, o morro acabou recebendo o nome de um rio que havia no município baiano, Providência. Há, contudo, controvérsias nessa versão, indicando outros que se deve à construção da Igreja da Divina Providência, ou Capela das Almas. Na verdade, em meados do século XIX, já circulava nos jornais e mapas a denominação atual. Os chegados dos conflitos de Canudos deixaram outra marca que se registrou para além daquela localidade. A área do Livramento / Providência, na qual se instalaram, foi chamada de Arraial da Favela, supostamente por suas semelhanças com uma região de combate no território da Bahia. Assim, o Morro do Livramento / Providência começou também a ser chamado, notadamente pela imprensa, de Morro da Favela, termo que no decorrer do século XX passou a ser utilizado para se referir a comunidades de baixa renda com características semelhantes. Alguns cuidados devem ser tomados nessa consideração sobre as origens do Morro da Providência. Como vimos, já havia ocupação anterior à chegada dos soldados de Canudos, um processo que constituiu o lugar como um dos mais importantes da cidade no que se refere à conformação de uma cultura afro-brasileira.
Além disso, não era a única elevação da cidade ocupada. A crise habitacional e as intervenções urbanas observáveis já na última década do século XIX induziram a utilização de outros morros como opção de moradia, como a Serra dos Pretos Forros, no bairro de Água Santa, e a Serrinha, em Madureira. Organização comunitária, gente. Um dos personagens mais notórios da literatura brasileira nasceu e viveu no Morro do Livramento, Machado de Assis, que incorporou a localidade em algumas de suas produções. Filho de um negro cujos pais foram alforriados e uma açoriana, Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado da Câmara, o literato nasceu em 1839, quando os arredores ainda tinham muitas chácaras. Consta que sua família vivia numa delas, nas terras de Dona Maria José de Mendonça Barroso Pereira, viúva do senador e brigadeiro Bento Barroso Pereira. O Morro da Providência e suas redondezas são mesmo marcados por enorme importância para a cultura carioca e nacional pelas ocorrências ligadas às referências afro-brasileiras. Vale citar que havia muitas casas de zungu na localidade, espaços onde escravizados e libertos viviam e experienciavam suas atividades cotidianas, entre as quais aquelas relacionadas à comida, à religião, à música, às festividades. Lembremos que o Cais do Valongo é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Até mesmo por tal perfil, a região contou com muitas lideranças negras que deixaram seus registros na história, especialmente nos momentos de confrontos com as intervenções urbanas, ações que seguiram ocorrendo no decorrer do tempo, até os dias atuais. A comunidade tem sido pressionada por um processo de gentrificação que marca os projetos recentes para a zona portuária, fortalecidos em decorrência da organização de mega-eventos esportivos. As ameaças de despejo e remanejamento são uma constante na história do Morro da Providência, por vezes até mesmo maquiadas por iniciativas que supostamente pretendiam melhorar a vida dos moradores. Um exemplo foi a polêmica construção do teleférico. Nas fraldas do Morro da Providência, nas redondezas da atual Praça 11, na época ainda não havia a Avenida Presidente Vargas, ficou reconhecida a importância da casa de Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata, a mais notória das mulheres originárias da Bahia, que no início do século XX se tornaram personagens respeitadas pela população. Por lá, houve movimentos de grande importância para música, religião e cultura nacionais, marcados pelo reconhecimento da relevância das matrizes africanas. A casa foi uma das expressões sublimes de uma região a posteriori conhecida como Pequena África. Todavia, há que se considerar que a área também foi moradia de muitos migrantes e imigrantes mais pobres, espelhando o que já era uma característica do Morro da Providência. De tempos mais recentes, há que se fazer referência à criação, em 1968, da Associação Pró-Melhoramentos da Favela do Morro da Providência, atual Associação de Moradores do Morro da Providência. Foi fundada em um momento muito difícil para a comunidade, marcado pelo adensamento populacional e desabamentos ocasionados pela ação de uma pedreira que há décadas desbastava a elevação. Nas últimas décadas, têm-se destacado lideranças de perfil mais cultural, que, por meio de intervenções a partir de linguagens artísticas, práticas esportivas e projetos de memória e história, procuram contribuir para uma vida melhor da comunidade. Como exemplos, podemos citar as ações do fotógrafo, ativista e líder comunitário Maurício Ora, junto à Casa Amarela Providência, e as atividades do Instituto Entre o Céu e a Favela, Artura. O Morro da Providência historicamente é marcado por relevantes ações culturais. Nas décadas iniciais do século XX, ficou conhecido pelos muitos grupos carnavalescos e de samba, considerado como um verdadeiro celeiro de notáveis compositores. Os festejos eram frequentados pela nata dos pioneiros do ritmo brasileiro, gente que vinha inclusive de outros bairros. Ainda existe o bloco Fala Meu Louro, criado em 1938, e a escola de samba Vizinha Faladeira, uma das mais antigas do Rio de Janeiro, fundada em 1932, campeã do Carnaval de 1937, conhecida na época pelo luxo, irreverência e inovações que apresentava em seus desfiles. No morro havia também ranchos, frevos e blocos.
Quem recuperou parte dessa experiência por ter sido testemunha dessa vitalidade musical foi uma destacada personagem das escolas de samba, Maria das Dores Alves, mais conhecida como Dodô da Portela, por seu envolvimento com a Azul e Branca de Madureira, na qual desempenhou vários papéis, inclusive o de porta-bandeira. Moradora da Providência, foi recentemente homenageada com o nome de uma rua na região. O passado de referências culturais afro-brasileiras tem norteado muitos projetos culturais do presente. Já citamos duas iniciativas importantes. Outras mais existem no sentido de contribuir para o desenvolvimento de uma postura cidadã ativa e combater os estigmas e preconceitos. Hugo de Oliveira, de 2024, fez um belo levantamento das diversas ações culturais existentes no Morro da Providência. No âmbito da dança, percebe que predominam aquelas de matriz afro-brasileira, nas quais se destacam, entre outros, sua atuação em várias esferas do campo artístico e a do grupo Efeito Urbano, primeira companhia de dança da comunidade, atualmente um instituto que conta com a direção de Juliana Mello e Ellen Costa. O samba continua logrando lugar de destaque, mas no âmbito musical há artistas ligados aos novos ritmos urbanos, como o DJ Jonathan da Prove e MC Sabrina. O projeto Som Mais Eu, durante anos, ofereceu aulas de diversos instrumentos para a comunidade. Houve a Orquestra de Câmara da Providência. Assim como ocorre em outras localidades da cidade, no Morro da Providência há projetos de artes visuais que trabalham com o grafite, em certos casos articulados com princípios da cultura hip-hop. Alguns desses artistas, entre os quais Hugo de Oliveira, estiveram envolvidos com a criação da Galeria Providência, uma iniciativa que reconfigurou e segue reconfigurando espaços da comunidade. Interessante citar que a ação envolveu também o projeto Rolê dos Favelados, um roteio pela favela dirigido por uma das reconhecidas lideranças comunitárias, Cosme Felipsen. Em linha semelhante, há as iniciativas lideradas por Heron César dos Santos, idealizador do Museu Comunitário do Morro da Providência. No âmbito da fotografia, Hugo de Oliveira destacou o já citado Maurício Ora, bem como Douglas Dobbe e Diego Deus, e Joyce Marques. Um ponto em comum de suas atuações é o desejo de retratar a comunidade a fim de combater os preconceitos, promover o conhecimento do passado e do presente, concebendo a arte como ferramenta para o desenvolvimento de uma postura cidadã crítica e participativa. Na arte dramatúrgica se destaca o Bando Teatro Favela, ligado às ações do citado instituto Entre o Céu e a Favela. Na literatura, há iniciativas de formação de leitores e escritores, obtendo resultados notáveis o projeto Pretinhas Leitoras. Vale citar a Biblioteca Dodô da Portela, dinamizada por Flávio Ribeiro. No âmbito esportivo, há também relevantes iniciativas educacionais, entre as quais as desenvolvidas pela ONG Esparta e pela Casa Amarela com o projeto Santo Skate, que construiu a primeira pista do Morro da Providência. Na comunidade, dinamizam-se ainda iniciativas ligadas à capoeira, artesanato, quadrilhas, festas tradicionais, festividades religiosas. A propósito, houve 4 edições do Festival Cultural Novembro Negro, reunindo vários grupos e diferentes manifestações a fim de celebrar o mês da consciência negro e o aniversário da Providência. Imagens. Figura 1. Cercanias do Val Longo. Esta é uma pintura que parece ser uma aquarela ou gravura colorida do século XIX, representando a paisagem marítima nas cercanias do Val Longo, no Rio de Janeiro. Esta área era, historicamente, o principal porto de desembarque de africanos escravizados. No centro, casas de arquitetura colonial simples, com telhados de telhas e paredes brancas ou de cor ocre, estão situadas em terraços ao longo de uma costa rochosa e inclinada. O primeiro plano é dominado por grandes formações de pedras escarpadas. O mar, à direita, encontra uma faixa de praia onde pequenas embarcações estão atracadas e algumas figuras humanas estão reunidas. A cena detalhada retrata um assentamento litorâneo estabelecido. Fonte: Thomas Ender, 1817. Figura 2. Morro da Favela.
Esta é uma pintura a óleo em cores vivas e estilo moderno, a obra Morro da Favela de Tarsila do Amaral, 1924. A cena retrata um conjunto habitacional informal em um morro no Rio de Janeiro. As casas são geometricamente simplificadas e pintadas em cores primárias e secundárias, fortes como azul, rosa, amarelo e verde. O solo é irregular, com colinas suaves de terra clara, marcado por grandes cactos e palmeiras altas. Várias figuras humanas de pele escura caminham pelo terreno, incluindo um casal e duas crianças no centro. Um arco de pedra na parte inferior esquerda sugere uma passagem ou ponte, caracterizando a representação estilizada da vida popular brasileira. Fonte: Tarsila do Amaral, 1924. Figura 3. Morro da Favela. Esta é uma fotografia histórica em preto e branco do Morro da Favela, nome que designava os assentamentos pobres. A imagem mostra uma densa aglomeração de moradias improvisadas em uma encosta. As casas são construídas com materiais adaptados, como madeira, tábuas e chapas metálicas, e estão firmemente agrupadas. O terreno é inclinado e irregular, com um caminho de terra na frente. A qualidade escura da fotografia reflete a carência e a concentração da vida no local. Figuras humanas, incluindo crianças na parte inferior e adultos, dão noção de escala à área. Fonte: Augusto Malta, 1920. Figura 4. Morro da Providência. Esta é uma fotografia panorâmica em preto e branco, mostrando uma vista ampla do Rio de Janeiro. No centro e à esquerda, o Morro da Providência se eleva, completamente coberto por uma densa ocupação de casas de construção simples, características de um conjunto habitacional popular. A topografia é acentuadamente inclinada. A parte inferior da imagem mostra a separação entre a encosta e a área plana da cidade, onde se vêem telhados em sequência e as linhas paralelas dos trilhos de trem. Esta vista capta o contraste entre a ocupação sem planejamento da colina e a infraestrutura urbana organizada da cidade central. Fonte: Augusto Malta, 1920. Figura 5. Morro da Providência. Esta é uma fotografia em preto e branco que captura um detalhe específico de uma moradia precária construída na íngreme encosta do Morro da Providência. A casa, feita de tábuas de madeira, está suspensa e é sustentada por vigas rústicas e inclinadas que se projetam sobre o barranco, evidenciando a situação de risco e a adaptação na construção. A perspectiva de baixo para cima acentua a inclinação e a natureza instável da estrutura. Abaixo da casa, o terreno está coberto de restos de material, e ao longe, no horizonte, a silhueta da cidade com edifícios mais altos estabelece o contraste visual com a habitação em primeiro plano. Fonte: Acervo do Arquivo Nacional, Fundo Correio da Manhã, sem data.